A gente vai falar hoje sobre storytelling e por que isso pode fazer muita diferença no seu negócio digital. Então eu até tenho aqui algumas colinhas que eu vou pegar nesse roteiro, mas antes, né, nesse boa noite e nessa conversa, quando a gente fala de contar história, muitas vezes é mais simples do que parece, às vezes fica parecendo que é uma coisa de outro mundo. Contar história, a gente conta história o tempo inteiro, né? Todo mundo conta história, de um jeito ou de outro, né? Seja no domingo no almoço de família, seja com os amigos no bar, a gente tem essa naturalidade de contar história, né? Então, para que tem que ter uma disciplina para isso? Para que tem que ter livro explicando sobre storytelling? É o que a gente vai entender basicamente nessa aula de hoje, né? Porque, inclusive, né, no tema dessa aula, Storynomics, o que significa, né? O Storynomics não é storytelling, por que Storynomics? O Storynomics é essa ideia de uma economia inteira girando ao redor das histórias e que é uma coisa que vai ficando cada vez mais claro no mundo digital, na realidade digital. Então, nesse novo mercado do digital, a gente começa a ver as histórias como a grande forma de agregar e de fazer a economia girar, né? Então, vocês que estão aí, se já quiserem mandar perguntas, né? A Josiane já está mandando pergunta, falou que não sabe contar histórias quando se trata de marca, eu travo. Pois é, a gente vai falar justamente disso. Porque é natural a gente contar as nossas histórias, as histórias que a gente viveu, mas e na hora de contar uma história para a marca? Né? Se você tem uma loja online ou se você é um copywriter e você fala, pô, mas eu começo a história por onde? Né? Uma roda de amigas é mais fácil, exatamente. Né? Na hora que a gente espontaneamente vai fazer, a gente se perde, a gente faz normal, mas na hora de fazer específico, na hora que você quer contar uma história para vender, ou para influenciar, ou para inspirar, aí parece que fica mais complicado. Mas não se preocupem, hoje a gente vai entender justamente o que fazer nessas situações. E ainda mais nessa época de pandemia, né? A pandemia foi um momento em que deu um tapa no tabuleiro, né? Bagunçou tudo, várias coisas que funcionavam antes da pandemia pararam de funcionar depois da pandemia e muita gente apostou as fichas em coisas erradas, né? Então, é muito natural a gente ver as pessoas até que num certo desespero apelando para promoção e para dar desconto e para baixar preço. E o storytelling é exatamente o oposto disso. O storytelling, ao invés de querer levar para uma coisa racional, a gente vai sempre, e promocional, a gente vai sempre querer levar para um lado de agregar valor. E atrair as pessoas, né? Tem aquela metáfora se você quer borboletas, não saia caçando borboletas, faça um bom jardim para atrair as borboletas até o jardim. É basicamente isso que o storytelling vai ser para você, vai ser esse jardim que vai conseguir atrair as borboletas, seja o seu cliente, o seu aluno, quem quer que seja. Aí a Thais está dizendo que quem tem uma vida chata sofre. Ah, mas aí que tá, né? Será que existe isso de vida chata? Às vezes chata é só como você está contando a sua vida ou como você está olhando para ela. Porque o storytelling vai te ajudar a ver que, às vezes, o seu cotidiano é muito legal. E a gente só tem que saber buscar isso. Então a gente vai falar disso também. Aí a Gessé falando que tem dificuldades em escutar a história da pessoa e conseguir contar ela bem, né? Então, você conseguir ouvir a história de alguém e recontar uma história de outra pessoa é realmente uma habilidade mais avançada, né? Ouvir as histórias dos outros e contá-las como se fossem nossas, ou pegar as nossas histórias e contar como se fosse dos outros, né? São duas habilidades que a gente vai desenvolver com o tempo, né? Então a gente consegue, com o tempo, aprendendo a fazer isso. Mas o importante é já entender o básico de por onde seguir, por onde começar. Então não adianta você tentar nos dias de hoje sair empurrando uma mensagem, porque o que a gente percebe no negócio digital, nos negócios digitais, é que a concorrência aumentou demais, né? Antigamente, se você tivesse uma loja física, você vai estar concorrendo com as lojas que são do mesmo segmento na mesma região. Hoje em dia, quando você tem uma loja online, você está concorrendo não só com as lojas do mesmo segmento, mas até lojas de outros segmentos. Então, as dores de uma pessoa conseguem ser resolvidas por várias outras pessoas diferentes. Um exemplo. Né? Se uma pessoa tem literalmente uma dor nas costas, a pessoa está com dor nas costas. Essa pessoa pode fazer uma massagem, pode procurar um lugar para fazer uma massagem, mas também pode procurar um quiroprata, mas também pode procurar um médico, mas também pode procurar um estúdio de yoga, ele pode procurar várias pessoas diferentes e todas essas estão disponíveis online. Então a gente começa a ver que
a concorrência aumenta muito mais. Então não adianta você tentar sair correndo atrás das pessoas e tentar querer convencer por preço, porque não vai funcionar. Né? Aí volta para aquela história do jardim, de conseguir atrair. E o storytelling vai ser isso. Na hora que você começa a contar uma boa história, a lógica toda começa a mudar. Né? A gente começa a ouvir uma história boa, a gente fica curioso para saber o que vai acontecer. É aquela história de a gente não tem 5 segundos para ficar vendo anúncio de YouTube. Né? A gente começa lá a fazer aquela contagem 5 segundos e já quer pular o anúncio, porque a gente não gosta de ficar vendo anúncio. Tem gente que paga R$30 por mês só para não ver anúncio, mas que a gente não é falta de tempo, não é por causa de 5 segundos. Porque na hora que a gente começa a ver, a gente que fica pulando o anúncio em 5 segundos, ao mesmo tempo, a gente fica uma maratona de Netflix no fim de semana. Ou pega um livro numa tarde, devia estar trabalhando e começa a ler o livro, e fica a tarde inteira lendo o livro. Então, se a história é boa, ela vai capturar a gente de um jeito que nenhum outro tipo de mensagem consegue capturar. E no meio dessa história, você passa a sua mensagem. Basicamente, isso que é storytelling. Você contar uma história para levar uma mensagem para as pessoas. E que a história seja um veículo interessante para isso. E aí a Priscila está dizendo, Priscila Flores, consigo usar isso a favor no ramo da contabilidade? Eu não sei se foi uma pergunta ou se foi uma afirmação. Se for uma afirmação, ótimo, você já está conseguindo fazer. Se for uma pergunta, sim, a gente vai ver. Então, é legal. Se trouxerem exemplos, a gente começa a ver como fazer isso. Na contabilidade, que são números também contam histórias. Isso é importante a gente ter em mente. Né? Os números, eles contam realmente... Se você jogar todos os números de uma vez, vira uma bagunça. Mas se você for dando os números certos na ordem certa, isso vai virando uma grande narrativa também. Mas a gente não vai se perder ainda. A gente vai se perder um pouquinho mais para frente. Então, a primeira coisa importante é isso. A gente tem que entender que mais até do que falta de tempo, e algumas pessoas até dizem que é falta de atenção, na verdade o que está acontecendo hoje em dia é falta de interesse. Né? Esse é o grande ponto. Ninguém está interessado em ver o que uma marca quer dizer, ninguém está interessado em ver uma mensagem do seu produto, as pessoas não querem isso, as pessoas querem, a gente se interessa por outras pessoas, pelas histórias das pessoas, e é aí que o storytelling funciona tão bem. Né? Então, o que o storytelling vai fazer vai ser esse jardim para atrair as pessoas, porque vai deixar a sua mensagem mais dinâmica. Esse é o grande ponto. Então, para quem trabalha com copyright, já está entendendo de copywriting, o storytelling te dá muito dinamismo para você trabalhar o seu copy, o seu texto. Te dá muitas possibilidades, muitas ferramentas para fazer isso. Aí, sim, sou contador e conto histórias. Exatamente. Né? Tem o contador de números e tem também o contador de histórias, e uma coisa não está tão separada assim da outra. Então, basicamente é isso. Vamos dar um exemplo, né, de como o storytelling funciona em termos de vendas. Eu vou dar um exemplo justamente do curso de copy. No curso de copywriting tem essa disciplina do storytelling aqui no Novo Mercado. E aí eu dou um exemplo para explicar o que é o storytelling, como o storytelling pode ajudar você a vender mais. E aí eu falo sobre a história do Aladdin da Disney. Eu imagino que você já tenha assistido o Aladdin de algum momento, né? Principalmente aquela animação da década de 90. E você pode ficar pensando assim, puxa, mas o Aladdin... sobre o que é essa história? Se você tivesse que contar para alguém a história do Aladdin, como é que você contaria essa história para as pessoas? Aí a gente pode dizer que o Aladdin é uma história de amor, a gente pode dizer que o Aladdin é uma história de amizade, afinal de contas o Aladdin fica um tempão ali, o tempo todo com o macaquinho que é o Abu, com o tapete, com o próprio gênio. A gente pode dizer que é uma história do bem contra o mal, porque no final tem o Jafar. A gente pode dizer que é uma história sobre desejos, porque tem a própria história da lâmpada, né? A história do menino pobre que tem um bom coração, e aí ele vai lá, acha uma lâmpada mágica, ele pode fazer desejos, e tudo que ele quer é conquistar o coração da princesa. Então a gente pode dizer que é uma história de amor, mas na prática não é sobre nada disso a história do Aladdin. Já vou falar sobre o que é a história do Aladdin. Antes, deixa eu ver o que vocês estão trazendo de perguntas aqui, antes que elas sumam e eu não consiga ver. Então vamos ver. Faço acessórios há 5 anos, tenho muitas histórias, mas ainda não sei contar de uma forma interessante. Então, mas é justamente isso, é isso que a gente vai falar hoje. Então fica ligado que a gente vai trazer até exemplos de como fazer isso, porque a gente muitas vezes já tem as histórias, a questão é como contar. Né? Por isso que a gente tem o story do storytelling e o telling do storytelling. O story é basicamente qual história que a gente vai contar. O telling é como a gente vai contar essa história. Então, a gente vai ver isso também.
Aí o Alex falando que o módulo de storytelling da formação de copywriter foi incrível. Obrigado, Alex, tamo junto. Realmente ficou um curso muito legal. E como usar isso num salão de beleza? Olha aí, tem vários exemplos diferentes aí para a gente trabalhar. Então a gente vai falar sobre na contabilidade, no salão de beleza, vão trazendo essas dúvidas. E a Simone já comentando que é preciso ser um bom ouvinte para começar, o que é verdade. Se você não consegue ouvir as histórias das pessoas, como é que você vai aprender a contar também? Se você não sabe o que te mobiliza numa história, o que te interessa numa história, fica difícil de saber como interessar as outras pessoas também. Então o primeiro passo é você se interessar por histórias e pelas histórias das outras pessoas. E não é uma coisa difícil, na verdade é muito fácil. Naturalmente a gente é programado para isso. Eu podia ficar fazendo uma explicação técnica da neurociência e como os hormônios funcionam e as ligações cerebrais funcionam, mas a gente não precisa nem chegar nisso, é mais fácil, é só você ver na prática. Se alguém começa a te contar uma história interessante, você não consegue resistir, você para e ouve. Né? Então é basicamente essa ideia. Já está dizendo que ainda vou assistir o seu módulo na formação. Assista que está muito legal. E o Jefferson falando, isso é uma verdade. Precisa... Ixi, agora sumiu. Como usar o storytelling na área de investimentos? Mais uma de números. A gente vai depois separar essas duas coisas. Poderia dar sugestões de storytelling para startups? Para startups, ok, também podemos falar sobre isso. Olha aí, muitos exemplos legais. Para startups, já fazendo então um spoiler rápido, a primeira coisa... É muito natural a gente falar assim, né? É uma startup, eu tenho que contar a história da startup, eu tenho que contar a história da minha ideia. E não é por aí que a gente vai começar o storytelling. A gente vai começar por um outro lugar. A primeira coisa que a gente tem que entender é sobre o que é a história e qual história contar. Então isso é muito importante. É por isso que eu estava falando do Aladdin da Disney. É uma história do quê? Né? Sobre o que é essa história do Aladdin. E quando a gente vai ver na prática, é uma história de vendas. Porque ela começa, você pegar e assistir agora o Aladdin, termina aqui esse módulo, né? Termina aqui essa aula e vai assistir o Aladdin. Você vai ver que ele começa no mercado em Ágraba, e aí vai lá, começa um mercador andando e toca uma música, e ele vai lá e monta uma tenda e começa a vender umas quinquilharias, e a audiência começa a querer ir embora, a câmera começa a ir embora, e aí o mercador fala, não, pera, eu tenho um negócio especial para você aqui. E ele vai lá e puxa uma lâmpada, e ele fala, aí até a câmera fica meio na dúvida, né? Câmera é audiência, pensa em ir embora, e fala, não, pera, não é uma lâmpada qualquer. Essa lâmpada mudou a vida de um jovem que como a lâmpada era mais do que aparentava, era um diamante bruto. Talvez você queira ouvir história. E aí você fica 1h30 ouvindo a história, na verdade você acha que você está assistindo o Aladdin, mas você não está. Você está vendo a história que o mercador está te contando para no final vender a lâmpada. Então basicamente é isso que é storytelling, você não ter pressa para vender. É você conseguir, seja nas redes sociais, seja no digital, seja na hora que alguém vai presencialmente, se você tem uma clínica, se tem um lugar, se tem um espaço físico, na hora que a pessoa vai até o lugar, você pode contar a sua história, porque se ela estiver interessante, você tem todo o tempo do mundo para no meio disso fazer a sua venda, passar a sua mensagem. Então, basicamente, essa é a ideia. Quando a gente assiste o Aladdin da Disney, o que a gente está assistindo é o mercador te contando uma história para vender a lâmpada dele no final. Basicamente é isso. Né? E a gente fica lá 1h30 e no final a gente teria comprado a lâmpada, porque ele deixou de ser uma lâmpada qualquer no final. Passou a ser um objeto mágico, um objeto encantado, porque agora ele tem uma história. Né? Existem vários estudos sobre isso, de como as histórias aumentam e potencializam o interesse em cima de um objeto, e não só de um objeto, também de uma pessoa, também de um lugar. Tem várias vezes um livro sai sobre um lugar, por exemplo, o Código da Vinci, né? O Game of Thrones, um seriado, e aí as pessoas começam a querer visitar aquele lugar, viajar para aquele lugar. Então as histórias, elas mexem com as nossas emoções de um jeito que a gente se sente muito próximo daquilo, a gente vai querer até consumir aquilo. Então o storytelling não é uma técnica de venda tão direta. Ele, em vez de ser o push, ele é muito mais pull. É assim que o storytelling usa para vender. Ao invés de sair tentando empurrar, você conta uma história e fala para a pessoa, bom, agora você decide, eu não preciso nem... Eu sou o mercador te contando a história dessa lâmpada. No final você vai decidir se você vai comprar a lâmpada ou não. Mas se a pessoa ficou ouvindo a sua história até o final, é óbvio que ela vai comprar a lâmpada, porque ela já entendeu o valor que aquela lâmpada tem. O que você faz quando você conta bem a sua história é revelar alguma coisa que estava ali, sempre esteve ali, mas a pessoa não conseguia ver, e você começa a mostrar o valor que estava ali. Então, essa é a ideia de uma forma geral do storytelling mais focado para a venda. Deixa eu voltar aqui para as perguntas, para os comentários, porque
Caína, é muito real. Estou lendo o Código da Vinci e só aguça a minha vontade de conhecer pessoalmente o museu e suas redondezas. Exatamente. Já existem vários tours pela França que fazem o mesmo caminho do Código da Vinci, esse tipo de coisa. Então é muito interessante como a gente começa com a vontade de ver no lugar onde a coisa aconteceu. Então, se te influencia a ir visitar um lugar e um destino turístico é um produto, você consegue fazer isso para qualquer coisa. Se for, eu tenho um salão de cabeleireiro, que histórias que eu posso contar? Tem uma série de histórias que você pode contar. Né? Vamos levar um pouco para a prática para isso. Então, como que vai funcionar? Eu faço produção de lives de um museu esportivo, só histórias com essa aula. Museu, então, museu é basicamente uma casa de histórias. Né? O que o museu faz é abrigar várias histórias. Eu tive uma vez uma aluna que era arqueóloga, e eu perguntei para ela, falei, o que você está fazendo num curso de storytelling, numa faculdade de publicidade? E ela falou, cara, o que eu faço basicamente é storytelling. Eu vou lá, fico meses cavando para achar um objeto, e na hora que eu acho o objeto, eu tenho que contar a história daquele objeto, senão todos os meses de trabalho não servem para nada. Eu falei, olha, isso é verdade. Então, até os objetos vão poder contar uma história. E basicamente, o museu são os fragmentos de uma história que depois você vai... O que um bom curador de museu deveria fazer é justamente encontrar como que essas histórias vão se conversar e tornar uma grande experiência, uma grande narrativa para passar pelo museu. Então, esse é aí para quem é dessas lives do Museu Esportivo, faz muito sentido aí que você use muito storytelling. Cada item do seu museu esportivo conta uma história, porque senão não estaria no museu em primeiro lugar. Então, essa é a primeira coisa. Inclusive, no meu perfil no Insta, eu conto uma história sobre um museu, que é o Museu dos Relacionamentos Partidos, e aí como que ele vai fazendo para se tornar um museu só de histórias. Então, ali, para você, tem um exemplo bem legal ali. Como não pesar a mão na hora da venda dentro de uma história? Sou headhunter e preciso vender, entre aspas, o candidato para o cliente. E quero ser assertiva sem parecer que estou enchendo a bola da pessoa. Ok, você tem que vender o candidato para o cliente. Tá bom, porque tem os dois tipos de headhunter, né? Tem o headhunter que é o talent search, né? Que puxa para dentro da empresa, e tem que vender a empresa para o candidato. E às vezes você tem o contrário, que é vender o candidato para a empresa. Como é que você vai fazer para não pesar a mão? É justamente contar a história da pessoa da forma mais verdadeira possível, porque no final das contas a gente fica achando que é inventar roda e tal, e muitas vezes, às vezes é um pouco mais simples do que isso, que é a ideia de você simplesmente saber contar bem a história daquela pessoa. E é isso... mas no ambiente profissional você não vai ficar contando a história inteira da pessoa, você vai focar mais no lado profissional. Tudo bem, mas aí você tem que mostrar como que aquele profissional, primeira coisa, né? Como que teve uma biografia, né? Um CV, um curriculum vitae, né? Que é essa ideia de a pessoa vai passando por um curso de vida. Então você explicar esse curso de vida da pessoa, por que ela tomou as decisões corporativas que ela tomou, e no final das contas, mostrar até um pouco, porque eu sei que para um headhunter pode ser até um pouco mais difícil, mas tem um pouco essa ideia de você, e para headhunter vale mesmo para qualquer pessoa que esteja aqui e vá fazer uma entrevista de emprego, a lógica é a mesma. É você contar um pouco exemplos, cases. Assim, tá bom, vamos contar um caso, uma história de como essa pessoa trabalha. E aí conta um caso clássico, alguma coisa muito legal, algum case que essa pessoa fez, algo que ela fez que se destacou dentro do corporativo. E aí você não vai estar pesando a mão, você vai estar dando um exemplo de como essa pessoa é. Né? Então é basicamente essa ideia. Aí a Fernanda falando, como vender com histórias? Isso, meu. Como vender com histórias? Se sou psicóloga e orientadora de pais. Olha aí, como vender? Mas vender o que com histórias especificamente? Aí eu não entendi. Se você puder dar o que exatamente está querendo vender. Storytelling funciona para a venda de serviços corporativos? Excelente pergunta, Rodolfo. Então vamos avançar um pouco mais. Vocês estão fazendo várias perguntas, eu quero responder tudo. Mas eu também tenho um roteirinho para seguir, porque tem algo muito importante para a gente falar na live hoje. Então vamos seguir um pouco o roteiro, mas vou agora já seguir o roteiro para responder um pouco também a pergunta do Rodolfo, que é basicamente um pouco do B2B, né? Como fazer o B2B com storytelling. Então, beleza. Storytelling, a gente está falando de como vender contando histórias, né? E parte disso é você tendo uma boa história, sua mensagem vai junto dentro dessa história. A grande questão é, se você não souber contar a história, ou se você não conseguir contar a parte técnica da história, se você não se interessar por isso, se você não conhecer como storytelling funciona, você vai perder essas oportunidades. Porque o que acontece é,
Na prática, né, o que acontece muito na prática é que o storytelling ele é técnico, existe uma matemática por trás do storytelling. A gente consegue pegar uma estrutura narrativa de um filme, de um livro, de um seriado e desconstruir matematicamente, assim como a gente consegue analisar uma música matematicamente. Essa parte matemática é interessante, porque você consegue aplicar para qualquer coisa, até para contar histórias da sua própria vida. Então isso é a parte mais interessante de como funciona. Então vamos dar alguns exemplos práticos, vocês estão pedindo vários exemplos, a gente vai falar de alguns aqui. Continuem mandando os exemplos, porque vai sumindo, vocês estão mandando várias perguntas e aí vai passando, então talvez não vá conseguir responder todas, mas continuem colocando, porque aí eu vou pensando algumas e a gente vai falando. Funciona para advogados que queiram atrair mais clientes? Putz, Priscila, ótima pergunta. Não só para advogados atraírem mais clientes, mas também para advogados na hora do tribunal, né? Isso é uma coisa que dá para fazer, porque basicamente o que um advogado faz num tribunal é, você tem um promotor e um advogado, cada um dos dois contando a mesma história, uma versão diferente da mesma história. E aí no final das contas quem contar a melhor versão vai convencer o juiz de que é para aquele lado. Basicamente é isso. Isso eu posso parecer que eu estou simplificando demais, mas tem muito a ver com vários treinamentos que eu já participei em tribunal, esse tipo de coisa, e basicamente essa lógica. São dois lados da mesma história, porque toda história tem vários lados. Então, cada um vai dar a sua versão do lado. Professor Fernando, basicamente a verdade as vulnerabilidades geram identificação. E a matemática da construção da história que vende? Mais ou menos isso, mas não exatamente. A parte da vulnerabilidade, da identificação, tem a ver com a história que você vai contar. E nessa história já tem que ter elementos que vão ajudar a vender. Ela tem que ser já pensada de uma forma que você vai colocar os elementos que vão ajudar a influenciar a pessoa a comprar. Você pode fazer toda a matemática bonitinha. Se tiver faltando elementos, porque não adianta você mostrar vulnerabilidade, mostrar a verdade, se não tiverem elementos que vão ajudar a vender. E aí a gente vai responder um pouquinho, logo mais daqui a pouquinho, como a gente vai fazer isso. Então vamos lá, dar alguns exemplos mais específicos, né? Então um caso muito típico que tem a ver com startup é a história do fundador. Porque no final das contas, uma startup ela até tem uma ideia. Essa ideia até é importante, mas essa ideia provavelmente vai mudar no meio do caminho. Todo mundo que é investidor, eu sou investidor de startup. Eu já participei de várias rodadas de negócio, já ajudei muito startup a fazer pitch para investidor. E já fiquei 2 meses na Ilha da Madeira estudando sobre isso. E basicamente a conclusão é muito simples. O que o investidor quer, mais do que saber qual é a ideia, qual é o tamanho do mercado, ele até quer saber essas coisas, mas antes de tudo ele quer saber quem são essas pessoas. Quem é a pessoa por trás dessa ideia? Será que eu posso confiar nessa pessoa? Porque boas ideias tem um monte por aí. Será que essa pessoa vai conseguir pegar essa ideia até o final, mesmo que ela mude, mesmo que não dê certo, mesmo que ela tenha que reinventar? Porque startup é isso. Startup a gente sabe que é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Quem está querendo fechar com a ideia inicial da startup está completamente errado. A ideia é a startup vai mudar ao longo do caminho. Assim como uma semente vira uma árvore, a startup é a semente, ela vai virar uma outra coisa. Então a ideia é, você conta a história da semente, como essa semente chegou até aqui, da onde que ela veio. E principalmente quem que está plantando, quem é o fazendeiro. Isso é o mais importante de tudo. E essa mesma lógica de startup serve para qualquer coisa. Então, na hora que você é uma cabeleireira e você quer contar você quer usar histórias para atrair clientes para o seu salão, você é um advogado e quer atrair mais clientes, você vai ter 2 histórias já muito importantes para contar. Primeiro, quem é você, qual é a sua história, como você chegou nisso, por que você gosta de cortar cabelo ou por que você gosta de advogar pelas pessoas. Tem alguma coisa aí que a grande verdade é que você não vai conseguir agradar gregos e troianos. Você vai criar uma tribo ao redor da sua história com as pessoas que se identificam com as suas decisões dentro das histórias que você vai contar. Tem gente que vai olhar para você e falar, nossa, nada a ver, eu não concordo com essa pessoa, não gosto do jeito dela. Ela corta o cabelo de um jeito maluco. E tem gente que vai olhar e falar, nossa, que legal, ela é completamente inovadora, eu gostei dela. Então não tem as histórias, elas saem de cima do muro porque elas têm que tomar uma decisão e você vai se posicionar ali no meio. E é isso que vai tornar a história interessante. Então essa já é uma história importante. Quem é o fundador ou a fundadora? Né? Quem é essa pessoa? Como que ela trabalha? E a outra coisa muito, muito, muito importante são as histórias dos clientes. Né? Que uma das coisas que você pode fazer é pegar testemunha e o cliente contar.
mas você também pode contar a história do cliente. E às vezes não de um cliente específico, mas de uma gama de clientes, como se fosse a história da persona. Vocês já devem ter, quem estudou copywriting deve ter aprendido sobre persona, mas no storytelling a gente dá um passinho além e transforma num personagem. Às vezes um personagem meio simples, às vezes um personagem mais complexo. Para eu explicar sobre storytelling, eu podia criar personagens como, por exemplo, os telados, e criar a gangue dos telados. As pessoas estão sempre com a cara colada na tela. Aí tem, por exemplo, o Tédio, que é a pessoa que está sempre desinteressada de tudo, mas na hora que vê uma história, vira outra pessoa e meio que se transforma. Você entende como a brincadeira funciona? Na hora que a gente cria personagens, por mais simples que eles sejam, a gente começa a tangibilizar. Então, esse já é um outro caminho também. Vamos ver eu responder mais 2 perguntas aqui e a gente continua no roteirinho. Como contar minha história sem ocupar o lugar do herói e me manter como guia da narrativa? Ok, isso é uma ótima pergunta. Bivox, conhecimento digital. As histórias têm... Toda história tem as narrativas diferentes, as versões diferentes. E em cada versão, os personagens vão mudar de lugar ou de papel narrativo. Então, você em algum momento pode ter sido herói da sua história ou herói de uma história. Mas depois você passa a ser mentor. O Yoda um dia foi o personagem principal. E aí um dia ele virou mentor do Luke Skywalker, que depois no futuro deixou de ser o personagem principal e virou mentor da nova personagem. Então o tempo inteiro assim, o mentor um dia foi um herói e hoje tem algo para ensinar para o herói. E aí você consegue. E aí quem vai estar no papel do herói é o seu cliente. E aí a sua persona está nesse papel de alguém que está numa jornada, que está precisando de ajuda, está precisando de uma orientação e você vai trazer essa orientação. Então esse é um jeito muito legal de você trabalhar aí com storytelling, muito na prática, muito nas redes sociais. Eduarda perguntando, as pessoas se identificam mais com vídeos ou fotos? Com legendas contando as histórias? Aí depende, não é o formato que vai fazer a diferença. Cada formato tem as suas vantagens e desvantagens. Os vídeos, eles têm certas limitações. Se você vai mostrar, a câmera mostra tudo. E fazer uma produção de um Star Wars no vídeo custa muito caro. Agora, contar a história de um Star Wars por texto, não custa nada. Custa a mesma coisa do que você simplesmente escrever qualquer outra coisa. Então, cada formato tem as suas vantagens e desvantagens e cada um vai funcionar de um jeito diferente. Não tem qual é melhor ou pior. Apesar de que, nos dias de hoje, as redes sociais estão favorecendo muito mais quem produz vídeo. Então, entender a lógica de vídeo é muito importante, né? Tanto para Instagram quanto TikTok, tudo isso fica mais poderoso do ponto de vista até de alcance quando você vai trabalhar com vídeo. Mas do ponto de vista técnico de formato, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Não existe o filme é melhor que o livro ou o livro é melhor que o filme. Um livro bem contado no formato literário, ele é imbatível, assim como um filme bem contado no formato audiovisual, ele pode ser imbatível do jeito dele também. Então cada um tem o seu jeito certo de fazer. As histórias que entretêm, pode virar uma história que vende de que jeito? Que bela pergunta, Jorge. Mas a ideia é justa. Não é a história que entretém pode virar, não. É essa história que tem que virar. Se você não tem uma história que entretém, você não vai conseguir chegar na história que vende. Sempre você vai partir da história que entretém, da história legal, da história emocional. Esse é o ponto de partida. A partir daí, você vai colocar os elementos para vender lá dentro. E é justamente agora que a gente vai dar mais um passo. Uma última pergunta aqui. Tem alguma dica para contar histórias concisas num post para rede social, por exemplo? Tenho, Denis. Tenho uma dica que é um pensamento que eu aprendi com Hemingway, o grande escritor. Hemingway ganhou o Prêmio Nobel da Literatura e ele mandou uma carta para o editor dele falando assim: querido Max Perkwell, eu já começo pedindo desculpas por mandar uma carta tão longa. Eu não tive tempo de mandar uma carta mais curta. Então o ponto é o seguinte: se você quer chegar no conciso, você tem que começar pelo completo primeiro. Se você quer bons 30 segundos de vídeo, você tem que pensar em 30 minutos de história e levar para o vídeo só os melhores 30 segundos. A história que você vai contar, a história que você vai apresentar nas redes sociais são os melhores momentos. É basicamente essa ideia. Então você vai ter que pensar no todo. E aí depois você vai selecionar os melhores momentos para levar para a sua audiência. Então essa é a dica. Eu sei que pode parecer que, putz, mas todo esse trabalho para isso, sim, mas é justamente isso que vai fazer a diferença. O meu avô era cineasta e ele contava sempre essa história do diretor de fotografia dele, que sempre tinham fotos incríveis.
E ele falava, cara, qual é o seu segredo? Como é que você tira fotos tão boas? Ele nunca contou, nunca contou. Aí quando ele estava uma vez doente ali no leito de morte, o diretor de fotografia resolveu contar e falou assim, ok, seu Palácios, eu vou te contar o que é o meu segredo. Meu segredo é que de a cada 100 fotos que eu tiro, eu só te mostro uma, a melhor. Então esse é o segredo de ser conciso. É levar para as pessoas só o que você tem de melhor. Mas para isso vai ter que colocar um monte de coisa na mesa primeiro. Bruno perguntando, alguma sugestão de template para a história? Quais são os passos que não podem faltar numa história? Muito boa, ótima pergunta. Vamos responder seguindo para o roteiro, que é o seguinte. Storynomics. Por que Storynomics? Né? Por que esse título? E o que acontece é o seguinte, isso tem a ver com o título deste livro, do Robert McKee, o Storynomics. E o Robert McKee, ele é um grande guru de Hollywood. Assim, no começo da década de 80, ele escreveu Story, que foi um livro que mudou o cinema americano. E de lá para cá, ele fez algumas atualizações e tudo, mas o foco dele sempre foi o mercado de entretenimento. E aí ele pegou e fez uma grande virada agora, alguns anos atrás, fazendo Storynomics, que é o livro dele voltado para o mundo dos negócios. Então é disso que estamos falando aqui. E neste livro, ele traz exatamente um template para a história, Bruno. E não só um template, mas um passo a passo. Então, é justamente por isso que estamos aqui, para comentar sobre isso. Esse livro vai ter um lançamento em breve, no dia 24. E aí fica uma dica aí do passo a passo. Mas hoje eu vou passar pelos passos rapidamente. E se você gostar, se interessar e quiser mergulhar, presentão para os alunos de copy. Exatamente, Carolina. Quem é aluno de copy recebeu não só esse livro, mas 2 outros. Assim, você achou que estava chegando o iPhone na sua casa e eram 3 livros, uma coisa fantástica. E parabéns esse trabalho do Novo Mercado, da H1 Editora. Um negócio incrível que está sendo feito aqui. E aí, então, esse livro ele vai ajudar a trazer esse passo a passo, esse template. Ele é dividido em 3 partes diferentes. A primeira parte do livro dá essa contextualização de por que storytelling é tão importante nos dias de hoje. Isso eu já expliquei aqui para vocês. A segunda parte é onde está esse template, onde está esse passo a passo. E o terceiro ele vem com alguns exemplos de aplicação e formas de aplicar. Então, é um livro que vai ajudar bastante nessa linha. E ele não só traz esse exemplo, como ele ainda consegue dividir tanto para o B2C, né? Se você vai contar uma história para as pessoas de uma forma geral, nas redes sociais, ou no B2B, ele também tem uma hora que ele vai dividindo e ele vai trazendo os 2 lados. Então, para quem também quer essa ideia de vender os seus serviços para uma outra empresa através da internet, ou mesmo se fosse presencialmente no B2B, ele vai ajudar a ter um olhar sobre isso. Que eu saiba é o único livro que tem esse olhar assim, pensado no B2B. Até agora, os livros são muito mais focados ou no B2C ou no branding, e ele trouxe esse olhar mais B2B também. Então, para quem quer esse olhar de serviço, esse livro aqui é indispensável. Como ganho meu? Aí, manda uma mensagem para o Novo Mercado, eles já vão te falar. Eu vou aprender a contar histórias e quando abrir novas turmas para o curso de copy, estarei preparado. Exatamente, é isso aí. Vamos que vamos, Josiane. Então, se tiverem mais perguntas, quiserem mais exemplos, a gente vai entrando nisso aqui também. E outra coisa importante que esse livro aqui fala, né, o Storynomics, ele fala também sobre, formas de você fazer isso nesse terceiro capítulo. Né? Antes da gente ir para o template, vamos falar um pouco das formas que ele traz. E aí uma das formas que ele fala você tem a sua história para contar, que eu falei, a história do fundador e tudo. Mas vamos supor que você fala assim, mas eu não gosto de aparecer na câmera, eu não quero aparecer, não tem um outro jeito, não posso fazer de alguma outra forma? Pode. Você pode contratar influenciadores para isso. E ele, inclusive, começa a dar dicas de como escolher os influenciadores. A Sara perguntando, esse livro está à venda? Ele vai ser lançado dia 24. E aí, eu não sei se ele já está à venda, mas no dia 24 ele vai ser o lançamento oficial. Por enquanto, acho que só os alunos da formação de copy receberam. Então, basicamente, o que acontece? Né? O influenciador, ele também tem que ser muito bem escolhido, porque ele vai ter que ajudar a ser um personagem nessa história. Essa é uma dos grandes truques aí que vai também servir para qualquer uma das coisas. Você pode ser influenciador, infoprodutor, dono de um negócio, dono de uma startup, a lógica também vai funcionar igual. A primeira coisa a você pensar é a sua vida é como se fosse um seriado que as pessoas estão assistindo nas redes sociais. É uma coisa meio Big Brother, mais ou menos Big Brother, mais ou menos seriado de Hollywood,
É meio Emily in Paris e ao mesmo tempo... Espero que não seja uma história de apocalipse zumbi ou Round 6, né? Porque se for Round 6 vai ser meio tensa a sua vida, mas a ideia é que a sua vida seja mais ou menos um seriado, e você seja um personagem principal dessa história. E aí tem outros personagens, e tem coisas acontecendo, essas coisas vão acontecendo num desenrolar, né? Se a gente começa a pensar dessa forma, já começa a mudar muito a sua forma de produzir, de entender o conteúdo nas redes sociais. Carola perguntando, Simonsen, conte que material é esse da capa. Manda mensagem para o Novo Mercado, para o Simonsen, conversa sobre isso, porque esse tá um trabalho fantástico de diagramação de tudo, tá um negócio inacreditável. Então, vamos lá. Tem coisas que só o Maqui vai ensinar nesse livro, né? Nenhum outro guru vai te falar. Eu vou pensar... Tem muita gente que fala sobre storytelling, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, mas tem algumas coisas que são marca registrada do Maqui, né? Ele já falava isso muito tempo atrás, né? Desde a década de 80. Assim, não, o cinema em Hollywood tem que funcionar desse jeito, e as pessoas começaram a aplicar e começou a dar certo. E aí ele trouxe isso para o mundo dos negócios. E a principal coisa é a ideia do eixo. Ele fala que toda história tem que se apoiar num eixo, porque senão a história vai ficar desbalanceada. E esse eixo tem que ter uma ideia de sobe e desce, como se fosse uma gangorra, como se fosse uma balança. Então, a ideia é basicamente sucesso e fracasso, por exemplo. Se o eixo da sua história é sucesso ou fracasso, ou então amor e solidão, você vai ter que ter um eixo saúde e doença. E aí as histórias vão ficar balançando entre esses dois eixos, senão elas vão ficar monótonas. E aí não vai ser uma boa história. Então essa já é a primeira coisa que, se você for produzir conteúdo, você já tem que levar em conta. Se a sua história é quase que um grande Big Brother, a sua história não pode ficar repetitiva. Ela tem que ter um eixo que muda o tempo inteiro. E às vezes está positivo, às vezes está negativo, e às vezes tem uma volta por cima. E é sempre essa lógica, né, que a gente tem que trazer. Professor, esse desenrolar da história, da minha vida, nas redes sociais deve ser algo pensado, já propositalmente, ou é de acordo com o que vai acontecer no dia a dia apenas? Então, Melissa, você até pode tentar chegar no dia a dia, mas se for pensado é muito melhor, porque você não se perde, você vai acabar tendo um norte, né? Então eu vou dar um exemplo. Tem uma influenciadora que é aluna também do Novo Mercado, que é a Flávia Monjardim. Ela começou contando sobre sucesso, aí depois ela começou a falar sobre fracasso. E aí ela começou a falar muito sobre fracasso. Aí as pessoas ficam esperando se agora ela vai falar e vai chegar no sucesso. E é basicamente essa ideia que você tem que fazer. Só que, se você for fazendo isso no seu dia a dia apenas, assim, não, beleza, vamos aí, não tem, eu vou conforme vai vindo na minha vida. Você não vai estar vendendo junto. Então vamos ver agora então esse template do Storynomics, do Robert Maqui, do que ele faz exatamente, até para ficar mais claro, né? E aí a gente... vamos começar pelo primeiro ponto dele, que é o seguinte: definição de público-alvo. Aí já começa a responder isso. Primeira coisa que ele fala é: você vai se contar a história para quem? Não adianta você sair só contando a sua história se você não sabe para quem você está contando. Eu sei que para quem estudou copywriting isso é meio óbvio, mas às vezes o óbvio tem que ser dito, porque tem muita gente que não sabe disso. E já responde até um pouco a pergunta da Melissa. Você não está contando a sua história, não é um diário, você está contando a sua história para alguém. Então a primeira coisa é: por que você está contando a história para essa pessoa? Quem que é essa pessoa? Por que ela vai se interessar pela sua história? E a primeira resposta é porque provavelmente ela tem uma dor que a sua história responde. Ou a sua história ajuda a curar a dor dessa pessoa. Ou você ajuda a inspirar ela numa busca que ela está fazendo. Mas a sua história é para alguém, né? Então tem que ter, ajuda o Art falando de intenção, tem que ter uma intenção nessa história. Então o Robert Maqui começa falando: bom, essa é a primeira coisa, né? A gente tem que ter aí qual é a dor do meu cliente e qual é o problema oculto que grita por uma solução. Então essa é a primeira coisa, você tem que saber para quem você está contando essa história. Senão você vai ter até uma história que pode ter muito entretenimento. Eu cheguei a ter uma página de viagem que tinha 100 mil seguidores. Nunca vendi um centavo com ela, porque eu não tinha a intenção de vender, eu simplesmente estava contando histórias de viagem. E aí eu perdi uma série de oportunidades de coisas que eu podia ter feito com essa história. Porque na época eu não estava nem olhando para isso, nem pensando nisso. Mas você não precisa cometer o mesmo erro que eu cometi. Você pode já entender o storytelling aplicado nisso
e não cometer esse mesmo erro. Então, se você sair contando a sua história, da sua vida conforme ela acontece, você vai perder muitas oportunidades. Então, a primeira coisa é, tá bom, você está contando essa história para quem? Como é que você vai, o que você vai solucionar dessa pessoa? Esse já é o primeiro ponto desse template. Depois vem desenhar uma ação-alvo, que é o que essa pessoa está buscando e como é que você resolve isso na prática. Como que a pessoa vai enxergar aquilo ali. Então, isso já é um segundo ponto importante, porque se você está se propondo a solucionar a dor de alguém, de duas uma, ou é porque você já teve essa dor e aprendeu a solucionar, ou é porque você teve essa dor, não conseguiu solucionar, mas pelo menos descobriu formas do que não fazer. Né? Assim, nada é tão fracasso que não possa servir pelo menos de um mau exemplo. Então, no mínimo, você tem que contar qual que é o mau exemplo. Assim, ó, eu sei o que você está querendo, eu já passei por isso, eu não consegui resolver, mas não vai por esse caminho aqui. Então, esse é um jeito de contar a história. Outro jeito de contar a história é, ó, eu sei que você está vindo por aqui, eu sei essa dor, eu já senti também, mas tem uma saída, e você mostra a saída para a pessoa. Então, essa saída, isso é muito importante de você ter, de saber qual que é a saída, qual que é o caminho que você quer conduzir. Depois a gente vem para a definição desse eixo. Então, essa parte do eixo é a grande sacada, é o principal pilar do pensamento do Robert McKee. E assim, eu já vi muito roteirista que até hoje não usa isso. E aí, por isso, a história vai ficando monótona. E nas redes sociais isso fica mais claro ainda com o influenciador. Porque se o tempo inteiro a sua vida, você está só seguindo no que a sua vida está acontecendo, você pode cair nessa sensação de uma vida chata. Tem uma escritora cubana, Wendy Guerra, e ela é uma diarista. Ela escreve diário, só que ela publica os diários dela. Repete o 2, por favor. É desenhar a ação-alvo. É desenhar o caminho que você quer conduzir. Aí você tem... ou alguém aqui pode me dizer. É a ação-alvo. Eu não vou entrar tanto em detalhes. Se vocês quiserem mergulhar, o livro será lançado. E essa é a ideia. Eu vou passar por cima para entender a lógica. Né, para vocês já entenderem o template. Então, o template começa com público-alvo. Depois a gente vem para ação-alvo. Beleza. Depois a gente vai para a questão do eixo, né, de a gente conseguir balançar esse positivo com o negativo. Então, ou é o sucesso e o fracasso, ou então inovação e imitação, ou então eficiência e ineficiência. Qual que vai ser o eixo que você vai conseguir o tempo inteiro criar dinâmica e não ficar se repetindo, e não ficar mais do mesmo? A Wendy Guerra, que é essa diarista, ela falava assim, putz, se meu dia está chegando... Ela falou, o meu eixo é tédio versus aventura. Então, putz, quando você está contando sobre diário, o tempo inteiro, a sua tendência à vida das pessoas é mais ou menos igual o tempo inteiro. A gente vive as rotinas, a gente vive dentro de um contexto no mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas. Então, todo dia que um dia está chegando no final e nada aconteceu, que eu estou vivendo o tempo inteiro no tédio, eu me forço a viver alguma coisa absurdamente aventureira para quebrar isso. Nem que seja, sei lá, roubar um barco da Marina e sair por aí com um barco roubado, depois eu conto essa história, nem que eu seja presa depois disso. Então esse é... Só que também ela fala, só que também na hora que eu entro no tédio, eu tenho que saber contar o tédio. Ela fala, não tem nada mais marcante para um cubano do que ficar vendo uma mala. Então assim, a parte da reflexão também. Então você tem os dois lados sendo trabalhados, mas você já sabe qual é o seu eixo, por onde a sua história vai ficar variando. Então basicamente esse é o terceiro ponto, essa é a grande contribuição do McKee, essa ideia de, ok, qual que é o seu eixo principal? E se você for pensar, muitas vezes você já estudou bastante sobre copyright, já viu sobre dor, já viu sobre isso, mas você nunca parou para pensar qual que é o eixo emocional, esse eixo conceitual para a sua história. E aí depois disso, o próximo ponto é transformar o seu público-alvo num protagonista. Seja você vai ser o guia desse personagem que vai ser um herói, e você vai ter que se encontrar onde se encaixar ali, mas o seu público-alvo, que tem essa dor, vai virar o personagem principal da história que você vai contar. Para o influenciador é mais você, mas ele está falando para negócio. Então, em termos de negócio, aí quem que é o seu protagonista da sua história? Não é você. Quando você está falando em nome de um negócio, quando é um negócio contando história, aí você está falando, sempre o protagonista vai ser o seu cliente. Um cliente específico, você pode ter um cliente em mente, ou você pode criar um cliente fictício que resuma um pouco das dores de todos os seus clientes de uma forma geral, que é a história da persona. Só que você dá um passo a mais e transforma a persona num personagem. Você dá um pouco mais de
de vida para essa persona, um pouco mais de verdade, até de entretenimento. Porque uma das questões que acontece normalmente com persona é você fica focado só demais naquilo que tem a ver com o produto. E não é isso que a gente quer. Você só está trocando 6 por meia dúzia. Você continua falando do produto. Não, as pessoas querem saber história de vida. As pessoas querem saber aventuras. As pessoas querem saber histórias de lágrimas, seja de felicidade ou de tristeza. Mas as pessoas querem lágrimas. Se a sua persona está falando só do lado profissional, não vai ter lágrima ali. Então é importante trazer também o lado pessoal. Aí, beleza. Depois disso, a gente vai para especificidades do contexto. Porque qual que é a ideia? Na hora que você já tem um personagem, essa história acontece em algum lugar, essa história acontece em algum contexto, ela acontece em algum momento no espaço-tempo, você tem que situar. Né? Você pode ver como começa o Star Wars. Numa galáxia, long time ago, numa galáxia muito distante. A primeira coisa que ele faz é posicionar o contexto. E isso vale para... Você pode começar um post falando: isso aconteceu comigo ontem, aqui do lado de casa. Ou isso aconteceu há muito tempo, numa viagem que eu fiz lá para Japão. Eu estava no Japão, eu estava vendo as cerejeiras, e aí alguma coisa mágica aconteceu. Olha que começo de história, que você fala assim, pô, agora eu quero saber o resto. E é basicamente isso que você tem que fazer. O seu começo da história é posicionar esse contexto. Você já preparou uma base por trás, você tem um personagem que tem uma dor, e é isso que vai ajudar a vender. Esse personagem que vai passar por uma jornada que o seu consumidor deveria passar também, ou talvez esteja passando. Então é sempre essa ideia, você fazer com que o consumidor se enxergue nessa história. Você está contando uma história que é de entretenimento, mas ele vai se enxergar ali, ele vai ter a mesma dor, e é aí que ele vai gerar identificação. E a partir daí, ele vai conseguir enxergar um caminho para sair. Então é sempre essa a ideia do storytelling. Você vai pegar para a pessoa e mostrar para ela mesma, e aí vai mostrar ela perdida com as dores dela, e você vai mostrar ela encontrando um caminho para sair, e você sendo um mentor dessa pessoa, o seu produto sendo um artefato mágico para ajudar nessa saída. E é basicamente esse formato. Aí depois disso, ele vem para o bom, qual que é o cenário inicial? Onde essa história começa? Você já fez o contexto da história, qual que é a primeira cena? Por onde começa? E aí depois disso a gente vai marcar qual que é o incidente incitante. Incidente incitante é um termo técnico, mas é o grande acontecimento que muda tudo. Então assim, minha vida é meio chata. Meio chata? Não, com certeza aconteceram grandes coisas na sua vida. Talvez esteja meio monótona de um tempo para cá, mas alguma coisa de interessante aconteceu na sua vida. Coisas que você tem orgulho de ter vivido, ou coisas que foram trágicas, mas você já viveu coisas emocionalmente importantes, emocionalmente intensas. São essas coisas que a gente vai contar. E uma das formas de selecionar boas histórias é buscando aí, qual que é o incidente incitante? Qual foi aquele acontecimento que mudou tudo? E a partir daí você consegue já extrair histórias. Da sua vida você faz isso. Agora, se você está do seu cliente, ele está lá, a história começa num momento que ele está lá vivendo a vidinha dele e alguma coisa acontece que vai mudar tudo. Então, o que é essa coisa? Será que ele vai ser obrigado a enfrentar a dor dele? Ou será que ele vai encontrar você como mentor no meio do caminho? Qual que é esse grande incidente incitante? O Rafael Borges perguntou, Fernando, esse livro se assemelha com o Story Brand? Em alguns pontos sim, em alguns pontos não. O Story Brand também é um livro muito legal, ele é um livro que eu recomendo ele mais para quem é de design, quem está buscando mais em termos de posicionamento de marca, esse tipo de coisa. O do Maqui, ele já é bem mais focado para uma coisa mais prática de levar para a rua. É mais essa ideia de trazer uma tangibilidade mais final mesmo. Tanto que ele tem alguns exemplos até de copy nele. Ele já traz alguns exemplos de um e-mail marketing que você pode escrever, ele já traz até coisas bem mastigadas nesse sentido. E aí que, inclusive, é agora que a gente chega nesse passo, depois que a gente passa pelo incidente incitante, que ele começa a falar sobre no B2B. É o momento que ele fala, bom, como que isso funciona no B2B? E se você, ao invés de estar vendendo para um consumidor de uma forma geral, você está vendendo serviço para uma empresa. Aí ele fala, bom, aí muda um pouco quem é o seu personagem. O seu personagem deixa de ser o seu consumidor, deixa de ser a sua persona e passa a ser uma outra coisa. E aí eu vou dar uma de Sherazade, eu não vou contar. Se você quiser saber, você vai ter que ler o livro. Pois é maldade, né? Mas
Não, brincadeira, vou contar. O que ele fala é o seguinte, vou contar daqui a pouquinho. Antes a gente vai falar sobre o fight back. Na hora que acontece esse incidente excitante, o personagem principal vai fazer algo, vai reagir contra aquilo. Ele estava na vidinha dele, em que tinha aquele principal elemento do eixo estava positivo. Aí vai vir um incidente excitante, vai mudar isso e vai tornar negativo. Então, se era sucesso, vai virar fracasso. O incidente excitante vai transformar em fracasso. Se era saúde, vai virar doença. Se era riqueza, vai virar pobreza. Então, para quem perguntou sobre investimento, esse é o eixo. Riqueza e pobreza. Bom investimento, mau investimento. É aí que você vai trabalhar. Então, cada um vai... Se é, por exemplo, cabelo, pode ser estética, pode ser beleza, né? Ou pode ser expressão, como uma forma de autoexpressão. A pessoa que se destaca da pessoa que desaparece, o tempo inteiro é isso. E normalmente a história vai começar com o seu personagem, que é o seu consumidor, num momento positivo, que ele está feliz, e vai vir um incidente excitante que vai desbalancear isso. Então, esse é o começo da história. Ele fala, tá aí no B2B, como é que isso funciona? Não é o seu consumidor. Aí o que acontece, nesse caso, é o seu comprador, a pessoa que vai aprovar o seu projeto. Então, você vai vender um serviço, é quem vai comprar o serviço. Quem está na sala de reunião do outro lado. Essa pessoa é o personagem principal. E aí você vai ter que estudar sobre essa pessoa. Especificamente, você vai entrar lá no LinkedIn e vai ver sobre essa pessoa, porque você vai ter que contar a história dela para ela, mas não tão genérica, é bem específico. E aí ele dá várias dicas, ele traz um copy para isso, e aí realmente vai ficar muito interessante. Professor, como deixar as lives do museu interessantes? São diárias. Olha, Simone, pega cada hora, cada dia, conta a história de um objeto diferente. E aí, da onde que é esse objeto? Como que ele veio parar aqui? O que aconteceu com ele? Se for de esporte, onde ele foi usado? Por quem? Aí você pode começar a contar a história também de quem era o atleta. E você vai desenrolando nas histórias. Aí contar as histórias dos torcedores. Você consegue ir espalhando tudo a partir daquele objeto. Ao redor daquele objeto você vai espalhando várias outras histórias. Mesmo que sejam diárias, cada objeto pode durar uma semana inteira. Se você for pegando um dia, você conta a história do objeto, como foi parar ali. Outro dia você conta a história do evento esportivo em que isso aconteceu. Vamos supor que seja futebol. Ah, no jogo aconteceu tal coisa. Isso é a chuteira do Pelé da Adidas que ele amarrou antes de bater o pênalti na final da Copa do Mundo. Aí você vai lá, vai contar essa história. Conta a história do jogo, qual era o contexto. Você dá o contexto para mostrar por que esse objeto estava ali. A questão não é deixar a live interessante, a questão é deixar o museu interessante. Essa é a ideia. É dar o contexto que as pessoas não sabem. Talvez para você seja óbvio, para a pessoa não. Ela está ali do outro lado, não tem a menor ideia do que é aquela chuteira ali. Pô, mas aquela é a chuteira do Pelé histórica, lendária. Então conta a lenda, conta por que ela é tão histórica. Dá esse contexto. Aí o Jorginho falou, Simone, pega as histórias maiores e vai contando em partes. Exatamente, não só em partes, mas em desdobramentos, por ângulos diferentes. Professor, e no nicho de emagrecimento? Os eixos seriam sucesso e fracasso? Sucesso e fracasso sempre é, vamos dizer assim, é o grande template. A questão é, o que significa o sucesso e fracasso dentro do seu nicho? Né? Então, talvez seja, sei lá, perder peso e ganhar peso, mas talvez não seja isso. Talvez seja se sentir bem com não se sentir bem, talvez seja culpa versus sensação de conquista. Eu não sei, aí vai depender muito também de como você encara, porque essa é a parte mais interessante. A história, quanto mais tem a ver com o que você acredita, mais você vai se diferenciar de todo o resto. Então essa é sempre a ideia também na hora de você contar a história. Você conseguir trazer o seu DNA, você conseguir trazer a sua visão. Cada pessoa pode olhar esse nicho de emagrecimento de um jeito diferente. Qual que é o seu jeito? Como é que você enxerga isso? Por que emagrecer é uma coisa importante? Emagrecer é o sucesso ou é o fracasso? Tem gente que emagrecer fica desesperado. Eu tenho uns amigos que são fisiculturistas, se ele emagrecer, ele fica desesperado. Ele fala, pô, Fernando, eu tava com 90 quilos, já felizão, veio a pandemia, parei de treinar, tô com 70. Pô, tem um monte de gente que ia chegar mó legal, de 90 quilos fui para 70. Aí ele não, ele tava de espetáculo quase chorando. Então depende, né? Emagrecer não necessariamente é uma coisa positiva. Você tem que dizer por que se encaixa como positivo. Esse é o seu trabalho na história, de preencher essa parte. Eduardo Bock, para o nicho de doces, tortas, etc. Como contar histórias e vender o produto ao mesmo tempo? Já fiz stories contando a origem de alguns produtos. Seria dessa forma? Essa é uma forma legal, Eduardo. Essa é uma forma bem legal. Você
contar a história dos ingredientes, né? A história da receita também é uma outra que você pode trabalhar. Da onde você chegou a essa receita? Você que inventou? Ou veio de família? Ou você foi pesquisar? Tem uma pessoa muito legal como referência para isso, que é um chefe peruano, e só por isso vai me falhar o nome dele agora. É o grande chefe do Peru, ele inclusive estudou com Alex Atala lá na França, eles estudaram juntos. Eu vou lembrar ainda qual que é o nome dele. E ele, se alguém souber qual que é o nome dele, escreve aí no chat, por favor. E ele é o seguinte, ele é um grande storyteller, né? Acúrio. Isso! O Acúrio. Então, Gaston, né? E aí o que acontece? Você vai no restaurante dele, e ele podia estar fazendo uma live, mas você vai lá ao vivo. E ele faz um menu degustação com 30 pratos. Cada prato tem uma história e você ganha um livro quando você chega lá. E ele traz uma caixa com vários elementos que ajudaram a inspirar ele a montar aquele menu. E aí ele vai contando de como ele chegou em cada uma daquelas receitas, as pessoas com quem ele conversou que ajudaram a inspirar, e a senhorinha que mora numa casa no interior de não sei onde, que contou para ele sobre aquele elemento. E ele vai trazendo tudo isso. Aí ele começa a explicar por que aquele milho é diferente, porque naquele solo ele não só conta a origem, mas ele vai contar por que é tão especial. Porque é o que eu falei, o valor da coisa já está ali. Você só precisa revelar isso. Então assim, por que você escolheu fazer com cacau 100% ao invés de fazer com Toddy? Ou por que você escolheu fazer com Toddy ao invés de fazer com cacau 100%? Eu não sei. Aí depende de qual é o seu olhar, como você quer contar essa história. Aí a Paula falando, isso de receita é muito bom. Eu tenho uma peça em crochê que é inspirada na forma que a minha avó pintava. E as clientes se encantam muito e isso se aproxima demais. Exatamente, porque você tem essa relação com a sua avó, você já tem uma história aí de onde isso veio. Mas todo objeto tem uma história. Se você produz alguma coisa, se você cria alguma coisa, você cria artesanato, você cria joia, você cria comida, isso sempre vai ter a ver com, ok, essa criação vem de algum lugar, ela é inspirada por alguma coisa. Então você conta essa inspiração, você conta das suas escolhas, porque você escolheu um ingrediente e não outro, porque você escolheu um tecido e não outro, é sempre essa ideia. Nostalgia é uma coisa muito interessante quando se fala de comida. Sim, né? Nostalgia e até em comida a gente fala de memória afetiva, né? Então também você pode falar disso, essa era a comida que eu comia quando eu era pequeno, né? Inclusive existe um grande livro das coisas mais importantes da literatura mundial, que começa ele contando a história de um dia, ele depois de velho foi lá e comeu uma madeleine, que é um docinho francês, e aí começou, ao sentir o cheiro daquilo e comer, ele começou a voltar para casa da tia dele que cozinhava aquilo, e ele começou a ver a casa, ele vai lá e escreve 4 livros. E aí são completamente evolucionados, mas começa com essa memória afetiva de um docinho que podia ser muito sobre a live de alguém que trabalha com isso. Professor, a sensação que eu tenho é que a construção de storytelling, para quem presta serviço, por exemplo, advogado, psicólogo, é um pouco mais complicada de ser traçada do que para quem vende produtos físicos. Estou confusa? Eu não sei se é exatamente mais complicada. O que eu posso dizer é que ela talvez seja um pouco mais delicada, no sentido até em termos de legislação. Né? O advogado tem certas coisas que ele pode ou não pode fazer propaganda, assim como o médico tem certas coisas que pode ou não pode fazer propaganda. Então já tem uma legislação que te trava um pouco mais, inclusive. É uma coisa que não dá para você simplesmente sair contando história. Eu sou um advogado, eu estou aqui. Não é tão simples assim. Mas aí, bom, se você for advogado, você vai saber disso melhor do que eu. Mas você sabe que você não pode sair fazendo propaganda do escritório de advocacia, por exemplo. Ele não pode ser um cenário no meio dessa história, como no caso de um restaurante pode ser um cenário de quem trabalha com comida. Agora, o escritório de advocacia não pode ser um cenário para quem trabalha com direito. Então aí é um pouco diferente. Mas do Storynomics ele fala sobre isso. Se você tem que vender serviço para alguém, ele dá esse passo a passo com esse olhar também, tá? Fiz com Toddy porque é sabor de infância. A história já existe é só revelar. Exatamente, assim como você podia ter falado. Eu fiz com cacau 100% porque minha comida é mais fit. Então, eu não sei. Não sou eu que vou te falar isso é você que tem que saber. O que tanto o Storynomics traz, como que eu vou trazer, existe uma estrutura matemática por trás. E essa estrutura matemática é como se fosse a forma do bolo. Não é isso que você vai levar para as pessoas, não é a forma do bolo. Você vai levar o seu bolo com seus ingredientes. Eu só vou ajudar a fazer com que ele não se derreta e não desmanche aí. Esse livro vai fazer a mesma coisa. Então,
Basicamente essa ideia, para a gente ir encerrando aqui os últimos passos. Então, fazendo aquela retomada, você tem um personagem que tem uma dor, esse personagem tem um caminho, uma jornada a ser traçada, ele vai ter um eixo entre sucesso e fracasso de alguma forma, e aí a partir daí ele vai virar o protagonista de uma história, tem um contexto para essa história, tem uma cena inicial para essa história, dessa cena inicial até o momento em que essa cena inicial o personagem está feliz, está tranquilo, a vida dele está tudo certo, só pensar no Toy Story, né? Tá lá o Woody feliz, fazendo o que ele mais gosta no mundo, e acontece alguma coisa que muda tudo e bagunça a vida do personagem. É um tapa no tabuleiro. É igual o Covid para muita gente. Tudo vinha bem até que alguma coisa muda tudo. O personagem tenta lutar contra isso e sofre e não dá certo e falha miseravelmente, faz parte. Nas histórias já é previsto o fracasso do personagem. É nesse nível. Você já se ele vai fazer, não vai dar certo. Ele vai ter um plano e esse plano não vai dar certo. E você fala, pô, mas na minha vida aconteceu igual. Pois é, essa parte para mim é mais bizarra. Não sei se é a vida que plagia a arte ou se é a arte que copia a vida, mas não sei se um está imitando o outro, plagiando o outro, quem veio primeiro, se é a arte ou se é a vida, mas uma coisa é certa, as histórias de vida podem ser contadas exatamente da mesma forma como os seriados de Hollywood são contados, é a mesma estrutura. E aí depois vai vir cada vez mais desafios para esse personagem, não vai ser fácil a jornada dele, porque se ele quer alguma coisa, ele tem uma dor, e dessa dor vem um desbalanceamento, ele vem um desejo de colocar a vida em ordem, e ele consegue colocar a vida em ordem, acabou a história. A história é perrengues, porque senão e foram todos felizes para sempre, acabou a história, acabou, né? A gente já sabe isso desde pequeno. Se está todo mundo feliz, não tem história. A sua história acontece no perrengue. Então, se você é produtor de conteúdo, você não quer contar a parte feliz, você quer contar o perrengue, porque é isso que vai interessar para as pessoas. Se você é o dono de um negócio, você fala assim, pô, mas eu não posso mostrar o perrengue. Pode, por que não? Você pode mostrar as coisas que dão errado na vida do seu cliente. E como você vai ajudar isso? Aí você vai refletir a vida dele, você não precisa contar a sua história. Então, tem muitas formas de usar o storytelling, de formas diferentes. O legal é que você vai começar a fazer isso, cada vez você vai encontrar forma. Se você encontrar alguém que vai falar assim, cara, eu sei tudo de storytelling, é mentira, mentira. Eu trabalho com isso, eu trouxe o tema do storytelling para o Brasil 15 anos atrás, eu estudo isso industrialmente, não tem um dia que eu não estude sobre storytelling, e ainda assim tem muita coisa que eu não sei. É um trabalho de vida, você vai ficar a vida inteira tendo insights, porque no final das contas nós somos seres narrativos, e contar a história é uma das nossas grandes missões no mundo. Então isso é importante, você vai sempre aprender cada vez mais. Perrengue é de fato o que mais conecta. Assim que a gente se conecta na dor, no sofrimento, a gente não se conecta na vitória. O vencedor está isolado, sozinho. Agora, quem tá apanhando, aí todo mundo se abraça para lutar junto. Eu disse que eu criei esse último ano perfeito para inspirar. Então, que bom, é isso, sabe? Se você conseguir trazer para inspirar, funciona bem também. O perrengue toca na dor, exatamente, Ananda, exatamente. O perrengue é você ficar cutucando a dor, não basta ter a dor, você ainda vai cutucar mais, que é o momento que a gente vai chegar aqui das dores crescendo cada vez mais. E aí vai vir um momento de escolha, o personagem vai ter um momento que ele tem que tomar uma decisão, ele vai ter que tomar uma escolha. E esse momento ele é muito crucial, o personagem está num dilema. E aí que o mentor pode ajudar, aí que um produto pode ajudar, esse é o momento que dá para colocar a venda sem ficar uma coisa forçada, ficando natural dentro da história, contanto que faça sentido na história também, senão vai ficar forçado de qualquer jeito. Mas se fizer sentido, você já vai contando um case de sucesso de algum cliente seu. Você pode talvez realmente estar nesse momento, você pode ter feito essa diferença. Então você conta esse momento. E aí depois ele justamente encerra com essa parte também no B2B, que ele fala, no B2B não é o seu consumidor, o seu cliente. O seu protagonista é o tomador de decisão, é quem vai aprovar o projeto. Então, no caso de advogados, por exemplo, depende qual que é o seu segmento, né? Tem advogado que vai trabalhar com divórcio, então você vai ter que contar a história de alguém que vai se divorciar, você vai contar uma história de amor que deu errado, né? Provavelmente esse é o tipo de história que você vai contar. Então, cada um vai ter o seu próprio tipo de história. Isso é a parte mais interessante. A receita, o passo a passo da receita é o mesmo, mas cada um vai chegar numa receita completamente diferente, né? Então, é isso que a gente está buscando quando a gente fala em termos de storytelling, que você encontre as suas próprias histórias, que elas já estão aí, você já viveu e você ainda pode viver mais, mas você já tem elas, você já viveu. Não existe ser humano que não tenha boas histórias. Talvez faça tempo que você não tenha vivido, mas que você já viveu, já viveu. E você vai contar essas histórias para as pessoas, é basicamente isso que tem muito a ver com o storytelling. E quando a gente fala sobre
basicamente essa proposta, né, desse passo a passo. É óbvio que eu simplifiquei demais aqui, né? Numa aula de 1 hora não dá para a gente aprofundar em tudo. Mas eu espero que assim, você já tenha entendido a ideia geral, e aí o livro vai te ajudar com exemplos, o livro vai te ajudar com o aprofundamento de cada um desses pontos. E aí para você vai ficar mais fácil de você já ir colocando, porque uma das coisas muito importantes, tanto que eu falo na formação de copywriting, como na questão do livro do Robert McKee, vai colocando em prática. Porque você vai ter a sensação de que você está vendo o curso ou de que você está lendo o livro, que você está entendendo, e você fala assim, ok, já saquei como é que funciona o storytelling. E quando você tiver que colocar na prática, você não vai conseguir. Porque você deixou para fazer tudo de uma vez só, no final você não vai conseguir. Vai fazendo no passo a passo. Vai acompanhando passo a passo. Primeiro passo, define o público-alvo, para tudo e define o público-alvo. Você vai ver que isso às vezes é mais difícil do que parece. Qual que é a dor? Qual que é a principal dor do público-alvo? A maior parte das pessoas tem dificuldade já nessa parte. Eu mesmo, quando fui montar curso, falei, cara, qual que é a dor das pessoas? Porque storytelling pode servir para tanta coisa. Então isso é importante. Vai seguindo passo a passo e você vai entendendo. Início de carreira é foda. Eu já fiz uma logomarca horrorosa porque o cliente pediu igual. Hoje jamais faria. Sim, Raiane, justamente isso é uma história legal, percebe? Essa história de fracasso, de você fazer uma coisa que você não gostou e isso te transformar a ponto de você falar, eu não faria de novo, é uma lição que você tem, porque você pode ensinar jovens designers, por exemplo, ou jovens profissionais a não cometerem o mesmo erro. Então é basicamente a sua experiência de vida a sua experiência de vida é feita de histórias. Essas histórias você pode contar se o seu negócio é infoprodução, é conhecimento. Né? Então, basicamente, essa é a ideia. Então a fórmula é basicamente essa. No livro vai te ajudar a aprofundar em cada um dos passos. E aí a ideia é essa. Então assim, eu espero que vocês tragam grandes histórias para o mundo. Porque no final o que a gente quer é isso. A gente não quer mais gente falando de cabeleireiro ou de escritório de advocacia. A gente quer histórias de advogado. História de advogado todo mundo gosta. Seriado Netflix que faz sucesso, filme de advogado, tem os Suits, tem várias coisas, tem seriado italiano, In Process. Tem um monte de seriado legal sobre advogados, assim como tem um monte de seriado legal sobre médico. Por que na hora de fazer um conteúdo para vender para as pessoas tem que fazer um conteúdo chato? É o contrário, o seu concorrente não é o outro médico, o seu concorrente é o ER, o seu concorrente é o Dr. House, ou talvez a sua inspiração. Mas são histórias legais que as pessoas querem, mesmo que seja do profissional no ambiente de trabalho dele. Mas são histórias legais. E você tem os seus casos reais, você é profissional, você tem seus casos reais. Então mergulha nesses casos também. Né? Então, basicamente é isso. Eu espero que venham grandes histórias. Se alguém tiver alguma última pergunta, aproveita que o momento é agora. Senão, a gente já vai encerrando aqui, porque já está dando tempo. Perfeito, pelo fim da chatice na área jurídica. Pois é uma das coisas realmente... Parece que é um dos segmentos que mais confunde sério com chato, né? Como assim, não, mas isso aqui é importante, então tem que ser chato. Não, não é verdade, não tem a menor ligação uma coisa com a outra, pelo contrário. Quanto mais sério, quanto mais importante, mais interessante tem que ser. Né? Então, se não for interessante, a coisa desaparece. Professor, e no nicho de psicólogo, como contar a história para atrair a clientes no consultório, trabalho com ansiedade e depressão? Então, eu fico pensando já assim, de cara naquele seriado In Treatment, né? Ou em terapia, sessão de terapia. Sessão de terapia é isso, é óbvio que você não pode contar cases daí, óbvio que você não vai poder revelar nomes de clientes, nada disso, mas você pode pegar e coisas que são meio comuns a todos os clientes que você tem, coisas que assim, mais de um cliente tem, e conta um pouco sobre aquilo com um personagem fictício, por exemplo. Né? E aí você não precisa... Você pode contar assim, nossa, teve um personagem aí, assim, uma coisa que aparece muito aqui. Né? Vamos dar exemplo da Joaninha. E aí começa a contar a história da Joaninha. E pronto, sabe? E aí essa Joaninha não existe, você nunca teve uma paciente Joaninha, e você não vai contar específico de um paciente, mas você pode contar uma coisa que aflige várias pessoas diferentes, porque aí várias pessoas vão olhar e falar, nossa, não é que eu tenho isso também? E aí como é que foi? Ah, a pessoa fez terapia, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e você vai transformando, pegando e contando essa história, porque o que você vai fazer é contar a história do paciente para ele mesmo, basicamente essa é a ideia. Ah, mas como é que eu faço isso? Pô, aí tem um livro que vai ajudar a fazer o passo a passo para isso. Professor, é normal sentir vergonha de contar as primeiras histórias? Sim, é super normal, José. É a coisa mais normal do mundo. É normal sentir vergonha de postar história. É normal sentir vergonha de gravar vídeo e se aparecer no vídeo. É normal tudo isso. E digo mais,
Vai ficar ruim, tá? A primeira vai ser ruim mesmo. As suas primeiras histórias vão ser terríveis, porque ninguém acerta de primeira. Você vai pegar, vai seguir o passo a passo aqui, aqui não vai ficar legal, vai ficar ruim mesmo. Porque a sua primeira versão é a pior história que você tem, a sua primeira versão. Ela vai melhorando com o tempo. Com o tempo, você vai você pega a mesma história, pega a história dos... Faz um treino. Chega para as pessoas e começa a tentar contar a história dos 3 porquinhos. Você vai ver que a primeira vez que você contar, você não vai nem lembrar direito como era a história. Sai agora, falando sério, todo mundo tá ouvindo. Sai agora, pega a primeira pessoa que você encontrar e tenta contar a história dos 3 porquinhos. Você vai até se enrolar na história. Aí você vai ter que fazer o quê? Pegar e pesquisar sobre história, ler história em algum lugar. Aí você vai tentar contar para uma outra pessoa a mesma história. Aí já vai funcionar melhor, mas ainda assim vai ficar faltando alguma coisa. E aí você vai, depois você contar para 10 pessoas diferentes, a história tá brilhando. Essa é a hora de você ir para as redes sociais. Primeiro você testa no mundo real com pessoas. Conta para o motorista do Uber, não importa. Para sua mãe, para sua esposa, para seu marido, não importa. Conta para pessoas diferentes. Vai para a vizinha, conta para pessoas diferentes. Depois contou para várias pessoas e ela ficou redonda, aí você consegue pegar e levar para as redes sociais com menos vergonha, porque você já sabe que a história tá legal, então vai te dar mais confiança também. Então também não acho que a primeira vez, se você pegar, seguir um passo a passo, chega numa história, abre a câmera para gravar, vai engasgar, não vai dar certo, não vai ficar legal. Então assim, testa primeiro, né? Testa primeiro. Testa primeiro assim também até com consumidores no mundo real. Na hora que testou com várias pessoas diferentes, testa o consumidor, vê o que ele acha. Ouve o feedback dele, vê se ele continua interessado ou não, em que momento o olho brilhou, em que momento começou a olhar o celular, porque o feedback vai vindo de outras pessoas. Lembra, essa história não é para você, a história é para o outro. Volta lá para o começo da conversa. A história é para o outro. Para quem você está contando? Então testa com essa pessoa, vê como ela reage, antes de levar para várias pessoas nas redes sociais. Então, basicamente, é melhor escrever a história e depois jogar fora e escrever novamente. Exatamente. Exatamente, é uma das coisas que eu falo nessa disciplina de storytelling na formação de copy. Melhor, assim, você escreve uma história, joga fora. Escreve uma segunda história baseada naquela primeira. Primeiro você escreve a história do crime perfeito, joga fora, escreve uma outra história sobre o detetive tentando desvendar o crime perfeito. É sempre isso. E escrever é reescrever. Você vai escrever de novo, de novo, de novo. E às vezes você vai escrever falando, não só por... escrever é você colocar palavras em ordem. Talvez você tenha que escrever falando, contando para as pessoas. Né? Então, basicamente, poxa, que aula bacana, viu? Ah, Carola, muito legal. Estamos aí para isso. Espero que ajude a inspirar vocês a contar grandes histórias, né? É para isso que a gente está aqui. E é isso. Então, acho que não temos mais grandes perguntas. Então, muito obrigado, pessoal. Que noite incrível. Desculpa para quem eu não consegui responder a pergunta. Qualquer coisa vai no meu perfil lá no Insta, manda a pergunta por lá que eu respondo. Não deu para responder tudo por aqui. Mas que bom que vocês gostaram, que deu para explicar bastante coisa. Peguei várias ideias para aplicar, obrigado. Que bom, Ju. A questão é essa, ser prático. E saiam contando grandes histórias. Saiam contando... No começo não vão ser grandes histórias, vão ser terríveis histórias, péssimas histórias, e tá tudo certo. Contanto que sejam histórias, já começa. E aí, dali para frente, você vai se soltando e vai encontrando até o seu jeito de contar a história. Cada pessoa tem um jeito diferente. Também adorei a aula, obrigado. Então, gente, muito obrigado também pela audiência, por vocês continuarem aqui o tempo inteiro, por trazerem várias perguntas, mais até do que eu fui capaz de responder. E espero que venham as grandes histórias aí para o mundo. Então é isso, muito obrigado e até uma próxima, pessoal.